Quando temos um desenho no formato DWG e pretendemos cotar esse mesmo desenho, acontece-nos com frequência irmos ao separador Annotate, selecionar, por exemplo, Dim Linear, e quando vamos fazer a cotagem verificamos que os números estão enormes, as setas estão enormes, todos os elementos respeitantes à cotagem não estão corretamente configurados ao nosso gosto. O que é que vamos ter que fazer nessa altura? Vamos ter que configurar a nossa cotagem para que apareça da maneira correta que nós pretendemos. Para isso, vamos ter que usar o comando, portanto, de Dimension Style, que nos vai permitir então criar os nossos estilos de cotagem com as dimensões corretas. Temos várias formas de lá chegar, portanto, ou vamos aqui ao separador Dimension e clicamos aqui neste botão, e automaticamente abre-nos esta caixa de diálogo, ou clicamos D, Enter, e ele abre-nos exatamente as mesmas caixas de diálogo. Estes são os estilos de cotagem que eu já tenho criados neste desenho. Portanto, eu vou agora configurar um feito de raiz. Portanto, eu clico em New e ele começa por me perguntar o novo estilo, que eu vou chamar Ibercad. O ponto de partida, ou seja, eu posso utilizar um dos estilos já existentes como ponto de partida. Eu vou manter este que aqui está. Portanto, ele vai assumir alguma das características de que aqui está. E o tipo de que eu vou fazer, se vai ser para todas as cotagens, se vai ser para as cotagens lineares, vai ser só para os ângulos, etc. Então, eu vou pôr para todas as cotagens, faço continuar. E ele abre-me esta caixa de diálogo, que é a mesma que se eu selecionar agora aqui e faço Modify, é exatamente a mesma caixa de diálogo. Ele tem uma série de separadores. Eu vou só abordar os 6 primeiros. Começamos por Lines and Arrows. Lines and Arrows, começamos pela área, portanto ele está dividido em 4 áreas. Temos Dimension Lines, Extension Lines e Arrowheads. Dimension Lines são as linhas de cotagem. O que é a linha de cotagem? É esta linha horizontal, portanto, no caso desta cotagem que aqui vê em 14,11, portanto, esta linha horizontal que aqui está é a linha de cotagem. Se eu suprimir uma ou outra, fico sem linha de cotagem. Portanto, eventualmente pode não interessar fazer isto. Portanto, depois posso definir uma cor diferente para a linha de cotagem se eu assim o desejar e uma espessura de linha se eu também assim o desejar. Eu, no meu caso, não trabalho com tipos de linha, faço tudo by layer ou back, portanto mantenho tudo o que aqui está. O Extension Beyond Ticks, portanto, só funciona em determinados estilos de cotagem. Por exemplo, o Architectural Tick, portanto, ele já desbloqueia. Se repararem, a linha de cotagem termina nas linhas de chamada, mas se, eu vou pôr aqui um valor aqui um bocadinho maior para se ver bem, se eu puser um valor, eles vão se estender para lá, portanto, das linhas de chamada. Eu vou manter este valor que aqui está para já, vou pôr 0.2, aliás, ou 0.1. Depois tenho uma cotagem que é o Baseline Spacing, já abordamos isto noutro tutorial. Portanto, quando nós temos uma cotagem baseline, ou seja, a cotagem sempre em função de origem, o que acontece é que ele vai nos colocar as cotagens todas à mesma distância, e a distância é definida aqui. Portanto, convém verem esse vídeo para perceberem como é que se vai trabalhar esta funcionalidade, porque aqui é um bocadinho difícil de explicar. Depois temos os Extension Lines, que eu posso definir. Portanto, os Extension Lines são as linhas de chamada, que eu posso suprimir a primeira e a segunda, ou mantê-la. Depois, definir uma cor para a Extension Line, por exemplo, vou pôr também a ciano, ficam todas à mesma cor. A mesma coisa para a espessura. E depois posso estendê-la para lá das linhas de cotagem, portanto, para lá da Dimension Line. Eu vou dar aqui um valor exagerado mais uma vez para se perceber bem ali na pré-visualização. Estão a ver? Portanto, eu vou pôr um valor de 0.1, que é mais consentâneo com ela a um 100. E depois temos uma coisa que é o Offset from Origin, que no fundo é a distância. Portanto, em vez da linha de chamada ir bater exatamente no ponto que nós cotamos, o Offset from Origin o que faz é começar a linha de cotagem um bocadinho mais à frente, para que este chamada da cotagem não se confundam com o próprio desenho. Depois temos a opção Arrowheads, que serve então para nós definirmos que tipo de seta é que pretendemos utilizar
para a nossa cotagem, pode depois ser configurada, portanto, a primeira e a segunda. Portanto, eu posso, é um bocadinho bizarro, mas posso ter uma, uma seta diferente à esquerda ou à direita. O líder, portanto, será para cotagens de legendas, portanto, aquelas legendas que têm uma setazinha, depois fazemos uma linha de chamada e escrevemos um texto. E depois definimos aqui o tamanho das setas, que eu vou pôr também 0.1 em consonância. 0.2 talvez é um bocadinho mais, muito pequeno, portanto, em consonância com a escala que eu defini para os restantes. Isto depois no final vamos ter sempre que testar e acertar em função daquilo que pretendemos. Depois, isto tem a ver mais com o desenho de mecânica. Temos o Center Marks for Circle. Portanto, quando nós temos um furo numa peça, temos várias formas de o definir. Ou não definimos rigorosamente nada e vamos ter assim um furo representado conforme aqui está. Ou fazemos Mark e o que vai acontecer é que ele vai nos colocar aqui uma cruz sobre o centro do furo, ou fazemos line e ele coloca-nos uma cruz sobre o centro do furo e depois uma linha em cada um dos quadrantes, dos 4 quadrantes da circunferência. E depois definimos aqui o tamanho dessa mesma linha. Portanto, eu repito, isto é só mesmo para desenho mecânico, portanto não influi, por exemplo, para a arquitetura, que é aqui o caso. Vamos ao próximo separador, que é o separador text, onde nós vamos definir o estilo de texto que vamos utilizar e o tamanho desse texto. Portanto, começamos pelo Textile Standard, podá-lo para o estilo se assim o desejarmos. Portanto, temos aqui vários estilos. Eu vou pôr este Romance. E o tamanho do texto que vamos utilizar, que está um bocadinho exagerado para a escala 100, vou pôr 0.2. Já se consegue perceber que eu vou ter que redefinir aqui algumas coisas. Há aqui o tamanho das setas talvez esteja exagerado. O Offset from Origin também está um bocadinho exagerado. Vamos pôr aqui 0.2 e já está um bocadinho mais consonante. Ainda há aqui algumas coisas que eu posso afinar e vamos já ver como. Se quiser, posso desenhar um retângulo sobre o texto. Não é muito comum, mas podemos fazer isso. E se repararem, a distância da linha de cotagem, portanto, o Dimension Line que nós definimos aqui, até o texto, está muito exagerada. O que nós vamos fazer aqui vai ser mudar essa distância para 0,05 e, como podem ver, já ganhamos bastante qualidade na nossa cotagem, como pode verificar. Depois temos que definir como é que vai ser colocada a cortagem, ou seja, na vertical sobre a linha de cotagem, centrado na linha de cotagem, então ela depois é interrompida. Do lado exterior, qual é a diferença entre este e este? Portanto, peço desculpa, e este. Aparentemente não é nenhuma, por causa do esquema que nós temos aqui. Mas imaginem que eu cortava deste ponto a este e trazia a linha de cotagem para aqui. Se eu tivesse above, o eixo de cotagem ia estar da parte de cima, portanto, da linha de cotagem. Se eu pusesse outside, o que ia acontecer é que a cotagem ia estar do lado de fora, portanto, o texto ia estar do lado de fora da cotagem, ou seja, ele fica sempre do lado contrário aos pontos que definem a cota. E depois temos uma norma japonesa, que é o GIS, que não é muito utilizado em Portugal, portanto vamos manter apenas o outside, até este é o meu preferido. Depois temos ainda a forma, portanto, como é que vai ficar o texto, vai ficar centrado, se vai ficar junto à linha de cotagem do lado esquerdo, à linha chamada lado esquerdo, ou do lado, desculpa, aqui é que é o lado esquerdo, ou do lado direito, ou sobre a linha de cotagem do lado esquerdo ou do lado direito, portanto, no meu caso eu vou pôr centrado. Offset from Dimension Line já definimos. E agora como é que vai ser colocado o texto? Se vai ser sempre na horizontal, se vai estar sempre alinhado pela Dimension Line ou se vai ser no formato ISO. No meu caso vou pôr sempre alinhado pela Dimension Line. Próximo separador, que é o separador Fit. No Fit nós definimos onde é que vamos colocar o texto de cotagem se tivermos alguns problemas, portanto, na sua colocação. Portanto, o que nos está aqui a perguntar é, se não houver
peço desculpa, se não houver espaço suficiente para colocar o texto e a seta entre a linha de cotagem, portanto, imagine que eu vou cotar daqui a aqui. Portanto, a distância de cotagem é muito pequena. Portanto, o que eu vou decidir é o que é que eu vou fazer a este texto para que ele caiba no meio das linhas de cotagem, ou então vamos fazer, temos várias coisas, temos várias hipóteses. Portanto, se não houver espaço suficiente entre as linhas de chamada, a primeira coisa que vamos mover para o exterior das linhas de cotagem é o próprio CWCAD vai decidir se é o texto ou as setas. Portanto, vai ser aquilo que der mais jeito na altura. Ou as setas, ou o texto e as setas, ou então vamos exigir que o texto seja sempre mantido entre as linhas de chamada. Portanto, normalmente é esta a opção que eu utilizo e depois, caso a caso, eu defino onde é que eu quero colocar. Depois, posso suprimir as setas se eventualmente não houver espaço suficiente entre as linhas de chamada. Portanto, se eu vir que as setas ficam muito grandes e ficam muito confusas porque temos cotagens muito pequeninas, eu posso pura e simplesmente eliminar as setas, portanto, e fico só com as linhas de chamada. Depois, localização de texto. Quando o texto não couber na sua posição por defeito, o que é que nós vamos fazer? Portanto, ou colocamos sobre a dimension line, portanto, sobre a linha de cotagem, ou colocamos fora da linha de cotagem e colocamos um líder. O líder é uma linhazinha a apontar para lá, portanto, ele basicamente vai ficar aqui com uma linha e depois o texto vai ficar aqui fora. Ou distanciado da linha de cotagem, mas sem uma linha. Portanto, temos aqui várias dessas hipóteses. No meu caso, eu vou manter sempre o texto sobre a linha de cotagem. Depois temos os Dimension Features, ou seja, se eu colocar aqui um valor, por exemplo, de 2, o que vai acontecer... Desculpa. O que vai acontecer é tudo aquilo que eu configurei até agora vai aparecer com o dobro do tamanho do que eu tinha configurado para trás, quer seja as setas, quer seja a linha chamada, quer seja o texto, etc. Depois, para quem usa layouts, podemos configurar para que a escala destes elementos seja definida em função da escala do layout, seja da relação paper space model space. Ou seja, se eu tiver um desenho à escala 1,50, a cotagem vai ser configurada em função dessa escala, que é diferente da escala 1,100. Portanto, isso quer dizer que os elementos vão aparecer com metade do tamanho que seria se eu mantivesse esta caixa conforme aqui está em 1. Mas esta não vai ser a minha preocupação, portanto vamos passar ao seguinte. Fine Tuning. Fine Tuning é uma opção que nos vai dar bastante trabalho se assim o desejarmos. Imaginem que eu queria indicar para cada cotagem que eu crio manualmente onde eu quero colocar o texto. Portanto, eu ativava esta opção. Portanto, quando eu defino a cotagem, eu seleciono o primeiro ponto, o segundo e depois o local da linha de cotagem. E se eu tivesse isto ativado, eu tinha que definir um quarto ponto que era onde eu quero colocar este texto. Ou seja, ele ia desobedecer a todas as regras anteriores, portanto, nomeadamente a questão onde é que é o texto colocado, e íamos colocar todos os textos manualmente, portanto, caso a caso. Depois, desenhar sempre as dimension lines entre as linhas de chamada, portanto, é quando temos cotagens muito pequenas. E agora vamos definir as unidades. Portanto, nós agora temos que definir que tipo de unidades é que vamos usar. As unidades decimais, engineering, architectural, scientific. Portanto, a que nós usamos geralmente é decimal. E depois, a precisão, vamos definir quantas casas decimais é que vamos ter, portanto, em relação ao zero. Portanto, eu posso pôr 2 casas decimais, se eu trabalho em centímetros no máximo. Se eu quiser ir até a precisão, ir até aos milímetros, portanto, ponho 0,00. Depois, como é que vai ser o separador decimal? Se é uma vírgula, se é um espaço ou se é um ponto. No caso, eu vou pôr um ponto. Os arredondamentos, portanto, se vamos acrescentar por defeito, portanto, isto porquê? Porque depois vai-nos acrescentando este valor que colocamos aqui e ele vai-nos arredondar aquilo que aparece.
a medida real em função da precisão. Depois, o prefixo, podemos definir um prefixo, por exemplo, comprimento, e um sufixo m para metros. Portanto, e se quisermos que apareça ali, portanto, e todas as unidades vão aparecer comprimento, tal, metros. Portanto, neste caso, vou esquecer. E também podemos, entre aspas, aldrabar os valores que aparecem aqui. Imaginem que o desenho está a metade do tamanho real. Portanto, as cotagens têm que aparecer o dobro do tamanho. Portanto, a todos os valores das cotagens vamos multiplicar por 2 e eles aparecem todos para o dobro. Assim como se eu quiser que se apareçam com metade do valor, faço 0.5 e eles aparecem todos com metade do valor. Portanto, isto é quando alteramos a escala do desenho. Ou então aplicar este valor apenas para cotagens quando estamos a falar em layouts. Temos ainda outra opção que é o Zero Suppression. Zero Suppression, portanto, quando temos um valor, por exemplo, 0,894, que é aqui o caso, se eu selecionar ali, ele deixa de aparecer o 0.894 e aparece só 0.84. Portanto, ele elimina o 0 antes. O Zero Trailing é a mesma coisa, por exemplo, quando tenho 0,20, o que me acontece é que ele vai escrever só 0,2 se eu ativar o Zero Suppression Trailing. Portanto, ele vai retirar todas as vírgulas, os zeros que sejam desnecessários depois da vírgula. Do mesmo modo, posso configurar Angular Dimensions, definindo vários estilos, graus, radianos, etc. Portanto, neste caso, vou pôr decimal degrees. Posso também definir a precisão, da mesmo modo. E depois suprimir os zeros, zero leading, e como vão ver agora ele vai desaparecer ali o 00 e o trailing. Portanto, neste caso, acho que se justifica. Depois posso utilizar unidades alternativas, se eu assim o desejar. Posso, por exemplo, definir um segundo tipo de unidades e definir uma precisão e um multiplicador para todas as unidades. Portanto, eu posso pôr decimal ou outro e um multiplicador para todas as unidades que neste momento por defeito aparece-me de modificação de centímetros para polegadas. Portanto, ele faz-me logo as contas automaticamente e aparece-me aqui o valor em centímetros e aqui entre parênteses retos em polegadas, se eu assim quiser. Também posso fazer arredondamentos, também posso acrescentar prefixo, sufixo, por exemplo, polegadas. Já estão elas. E também posso eliminar os zeros antes ou depois, portanto, se eu assim o desejar. Portanto. Depois também posso definir onde é que eu quero colocar, se é antes, depois das unidades principais ou antes das unidades, por baixo das unidades principais. Portanto, tenho estas duas opções se eu assim o desejar. No meu caso, não quero que apareçam. E agora tenho as tolerâncias. As tolerâncias é um método utilizado mais na mecânica que tem a ver com o controle de qualidade de peças, em que posso definir um método entre vários possíveis. Eu não vou abordar muito porque eu também não domino muito bem estas técnicas e depois defino aqui a precisão, o valor portanto, de tolerância superior, o valor de tolerância inferior, portanto mais ou menos um valor, onde é que ele vai ser colocado, se vai cair no meio, sobre, em baixo, portanto tudo tem a ver com este tipo. Eu vou pôr none, porque não pretendo utilizar nenhum. Faço OK e agora faço close e agora se eu colocar uma cotagem, cá está ela, portanto ela já está de acordo, não está bem no local onde devia estar, portanto ela já está de acordo com os parâmetros que eu tinha definido. Se bem se recordam, eu tinha definido uma coisa que era o dim baseline, que tem a ver então com o dimension baseline. E se bem se recordam, eu defini um parâmetro que era 0.5, que no fundo corresponde à distância que vai desde esta linha de cotagem até à próxima. Portanto, se eu fizesse agora mais uma, por exemplo, aqui à frente, elas iam ficar todas equidistantes com 0.5 de distâncias entre umas e outras.